Quando junta aquele monte de conta, ficha, prontuário, documento, tem vontade de jogar tudo fora? Olha, eu também. Mas você sabia que existem instituições especializadas em fazer esse tipo de tarefa? Pois é, a Divina Arquivos digitaliza e organiza tudo para você. A empresa faz todo tipo de trabalho ligado à gestão de documentos e tem expertise para mexer com prontuários médicos. Então, se você precisa fazer esse tipo de serviço e não sabe por onde começar, entre em contato com a equipe da Divina Arquivos agora mesmo e faça o orçamento. Você consegue imaginar sua vida sem esse aparelhinho aqui? Pois é, a tecnologia chegou feito uma avalanche nas nossas vidas, seja aí no lazer, seja aí no trabalho, em todas as áreas a gente enxerga o quanto a tecnologia impactou a todos nós. E na odontologia não foi diferente, mudou muita coisa e a Cíntia vai contar pra gente como foi toda essa transformação, como foi que começou, onde a tecnologia começou a entrar na odontologia. Cíntia, me conta. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigada. É uma revolução mesmo. Na verdade, isso foi aos poucos, né? Começou a mudar no mundo fora da odontologia, na parte automobilística, a parte de prensar as peças dos carros. Isso devagar foi chegando pra gente. Então, hoje a gente consegue acesso à parte intraoral da boca do paciente sem precisar, por exemplo, fazer a moldagem, que muita gente tinha medo, tem muita gente que tem sufocamento com aquilo, né? Então hoje o escaneamento intraoral é uma realidade, né? Isso começou lá, já tem 2000, um pouquinho antes de 2000, que começou a aparecer os primeiros scanners, que eram grandes, que a gente não conseguia transportar. Então a clínica que tinha é aquela clínica ali, né? Bambambam. E você tinha que ir lá para descobrir. Também começou a aparecer máquinas na clínica mesmo que fazem as coroas, quando o paciente precisa fazer uma coroa no dente, não precisa mandar para o protético, o próprio dentista no consultório ele consegue fazer com a máquina cortando ali na frente do paciente, coisa mais tecnológica possível, mas também era só em algumas clínicas, porque eram máquinas grandes. Então, assim como começou com o computador que ocupava salas e salas, as coisas para a odontologia também ocupavam espaços maiores. Aí foi evoluindo, hoje a gente tem o scanner intraoral portátil, que você pode levar de uma clínica para outra, instala no seu computador um cabinho lá e pronto, você consegue escanear o paciente, não precisa moldar e você tem essa imagem. Então o trunfo da ortodontia principalmente, né, e da parte estética, que é a prótese, tudo são as imagens. A gente conseguiu capturar essas imagens e com os softwares modernos a gente planeja isso virtualmente. Então eu consigo pegar uma arcada que está com os dentes tortinhos e mudar esses dentes no virtual, na boquinha lá que está no computador. Aí esse virtual a gente corrige e planeja o que vai ser feito. Depois isso é passado para o paciente. Então ele pode corrigir esses dentes com a tradicional ortodontia fixa, com os brackets, mas ele consegue ver de onde ele vai sair, para onde ele vai, para onde que o dente vai, como que vai ficar depois. E também com o uso da tecnologia dos alinhadores, que hoje é uma coisa muito legal na ortodontia, né? Que veio fazer o quê? Evitar você ficar com os brackets nos dentes, as pecinhas, que incomoda, é estético, é ruim, mesmo o aparelho feito para isso, que é pecinha transparente, dá para ver que a pessoa está de aparelho. Com os alinhadores não, é quase invisível. Então a pessoa sorri, você praticamente não enxerga. E para existir isso, eu preciso desse retorno aí da evolução, buscar lá que foi trabalhar com os scanners, com as impressoras. Então isso tudo foi somando e chegou hoje que a gente pega o paciente, passa o scanner intraoral portátil, joga no computador, pega o software, corrige os dentes. Pega esses dentes corrigidos,
manda para a impressora. A impressora imprime várias boquinhas. Então eu costumo brincar com o paciente quando tem as boquinhas, eu falo, isso aqui é você hoje e o seu futuro. Né? Então lembra de uma propaganda que a gente é velha, né? A propaganda que falava, eu sou você amanhã. É isso aí, a plaquinha, você pega a boquinha aqui, é você amanhã. Já mostra o resultado para ele. Já sabe o resultado. Então ele vai sair daqui e vai caminhar com as placas até a correção. São várias placas, mas você consegue visualizar isso. Então é muito interessante porque para o leigo, para o paciente que não tem uma base odontológica, é difícil imaginar de onde você está saindo, como é que vai ficar aquele sorriso. E a gente fica inseguro como paciente, né? Quando você vai fazer alguma coisa, como é que será que eu vou gostar do meu sorriso? Sim. Como é que esse dente vai ficar? Assim a gente consegue dar uma segurança maior para o paciente. E hoje a gente consegue também ser mais ágil. Eu ia dizer justamente com relação a isso. A tecnologia trouxe aí uma diminuição no tempo e uma diminuição nos erros também. Isso. Porque é mais preciso. A diminuição no tempo, porque você tem mais recursos em termos do aparelho fixo, por exemplo, tem fios mais modernos, fios de memória que a gente chama, que não existia quando a gente tinha 10, 11 anos. Então, 20, 30 anos atrás, mudou muito do que era para hoje. Porque a gente tem fios mais modernos, a gente tem brackets mais modernos e agora a tecnologia do alinhador, ele permite que você corrija aquele dente que precisa. Eu não preciso envolver os outros. No aparelho fixo, você tem que pôr aparelho em todo mundo. Até o que não tem culpa de nada, ele está quieto, vai certinho, ele vai ter que ganhar uma pecinha. Com o alinhador, não. Sem contar que você consegue resolver o problema para o paciente mais rápido, né? Porque como você vai agir onde você precisa, você não vai ter erros causados pelo entorno que vai te atrasar. Então você consegue resolver o tratamento em 1 ano e meio. Antes a gente fazia 3 anos, às vezes 4. Então hoje a média é 1 ano e meio. A retardava a hora de ir para o dentista, sabendo que ia colocar o aparelho e ia ficar um tempão. Exatamente. Deixa para depois, deixa para depois. Exatamente, a gente ficava sofrendo por antecedência, né? Então assim, o importante hoje na odontologia em geral é você exatamente não deixar para depois, tentar procurar informação, ajuda o mais rápido possível, porque a tecnologia ajuda muito. A gente consegue prestar assistência de longe, dependendo do que você está usando. Então, por exemplo, os alinhadores, paciente que é de fora, por exemplo, que mora em São Paulo. Ele vem, faz o escaneamento. Então, por exemplo, chegou aqui na clínica às 8 horas da manhã. Ele faz o escaneamento, a gente faz o planejamento, mostra para o paciente, ele vai embora. Às 8 horas da manhã do dia seguinte, eu consigo instalar os alinhadores e ele pode ir embora para São Paulo. Não precisa ficar aquela rotina de vir toda semana. Isso. Ele vai poder vir a cada 40, 60 dias. Dependendo da troca, ele pode mandar um vídeo do sorriso, a gente conversa, ele faz foto, a gente faz uma análise via imagem e continua trocando as placas. Então você consegue otimizar o paciente, porque o tempo hoje é muito difícil, né? Então as pessoas precisam que a gente solte um pouco os pacientes, né? Então tanto na ortodontia fixa quanto a alinhadora, né, dos alinhadores invisíveis, a gente consegue deixar mais espaçado, mas o alinhador é o grande trunfo nisso aí. Nos adolescentes, que às vezes os pais têm receio de fazer um alinhador e o negócio não usar, né? Ai, esqueceu, perdeu. Mesmo assim, o aparelho fixo hoje, ele é rápido. A gente consegue, com essas tecnologias que foram sendo introduzidas, as colagens, os tipos de fios, a gente consegue uma ortodontia mais rápida e normalmente o adolescente fica 1 ano e meio, 2 no máximo. E isso ajuda até na situação de traumas, que eu vou contar aqui que a gente estava conversando antes de começar a gravação e eu ouvi o barulho do motorzinho. Aquele barulho já é uma tortura. Infelizmente, a nossa geração tem mais medo desse motorzinho do que os mais jovens? O que você percebe? Depende muito da história daquela criança ou do paciente, mas quando a gente era mais novo era difícil você procurar um dentista quando você é criança, né? Hoje não, hoje a gente tem mais informação, os pais sabem que tem que procurar odontopediatra quando já começou o dentinho nascer, já tem que procurar. Então essa criança chega já
condicionada, que a gente chama. Ela já sabe o que é um consultório, ela já sabe o que é uma cadeira de dentista, o que é aquele espelhinho pequenininho, o que é aquele barulhinho. Então, ela evolui para um adulto que fica mais tranquilo em relação a isso. Exatamente. Agora, você nunca foi no dentista, de repente você cai no dentista com 15 anos, tem que fazer tudo? Ah, não tem quem aguente, né, gente? É complicado. Não tem jeito. Agora, a Cíntia como chegou a essa cadeirinha aqui, como virou dentista? Conta pra gente. Na verdade, é uma coisa de família, né? Então, assim, o meu pai é ortodontista, aí o meu tio, Fábio, outros tios, tias, então acho que era meio que destino eu fazer odontologia, né? Então eu fui... E felizes na carreira, né? Porque se você quis fazer é porque você viu. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, sabe? É uma coisa até meio preocupante, porque se um dia eu tiver fazer outra coisa, eu não sei. Então, assim, meu pai foi fazer odontologia por causa de um cunhado, que era o marido da irmã dele. Depois o meu tio Fábio Lira acabou fazendo odontologia por causa do meu pai, porque daí minha mãe casou, né, com meu pai e arrastou gente da família. Aí primas, primos. Então, assim, eu acho uma área para mim a odontologia, além de ser uma coisa que eu acho assim fantástico, o que você consegue fazer para a autoestima da pessoa, eu acho a ortodontia mais incrível, porque você consegue mudar muito, né? E o bom da ortodontia é que se você vem com uma criança, ela vai ter os dentes naturais e perfeitos o resto da vida, porque você consegue acompanhar e não precisa ter restauração, não precisa extrair dente, não precisa fazer canal, né? Porque você consegue ter um cuidado e deixar aquele sorriso leve, natural, que é o que a gente quer, né? A gente quer que fique bonito, mas que fique natural. Sim. Né? E desde o princípio você já escolheu a sua área? Você falou, é isso que eu gosto mais? A odontologia, você tem que fazer a odontologia e depois você se especializa, ou na estética, ou no endo, que é o canal. Eu sempre quis fazer ortodontia. Até tem uma amiga minha na faculdade que ela brincava comigo, que ela falava assim, não, Cíntia, se existisse uma faculdade de ortodontia, você tinha ido para ela. Eu falei, com certeza. Já veio decidida, determinada desde o princípio. Já fui treinada acho que desde a barriga da minha mãe. E sempre associada a isso, uma mente empreendedora. No fim a gente acaba indo junto com a família, né? Como sempre tem alguém mais velho, né? Então, assim, meu pai, meus tios. Então, a gente vai evoluindo junto, porque eles vão buscando, a gente vai vindo atrás. E eu acho isso muito legal, porque o que vem novo, ele vem com mais vontade. Então, vai chegando uma hora que a gente fala, ai, será? Onde tem? Não, aí tem alguém que se forma e que vem junto, que traz outras ideias. O principal, na área da saúde, principalmente, é inovação, é estudar, é trazer coisa nova, é estar atento às mudanças, porque biologia é isso, né? Um dia você não pode tomar café, no outro dia o café tá ok, pode tomar. Então a ciência, ela muda muito no sentido de, não porque ela erra, mas porque a gente tem mais estudo sobre aquilo, então você tem mais informação. E a gente acaba tendo mais informação sobre tipos de resina que você vai usar no dente, tipos de aparelhos fixos, o que você pode fazer, por exemplo, canal, né? O dente, eu teve que fazer o canal. Há muito tempo atrás, era comum o dente escurecer. Então a pessoa morria de medo de ter que fazer canal porque o dente escurecia. Hoje a gente tem o clareamento. Então hoje você consegue fazer o canal com tecnologia, com técnicas melhores, que não vai deixar escurecer, e se precisar, você tem a técnica de clareamento. Então tudo isso foi evoluindo, e se você não for atrás, não estudar, a gente para no tempo, né? Não vai oferecer para o seu paciente o melhor tratamento, a melhor opção. Exatamente. E a situação de startup, onde entrou? O bom da startup é que você consegue receber apoio de lugares que você nem imaginava. Então as pessoas veem um futuro naquilo e vão te ajudar, vai apoiar e vem financiamento. E a startup, ela não precisa, ela nasce pequenininha, né? Então ela não precisa daquela envolvimento muito grande de dinheiro, de tudo, que você consegue trabalhar a tecnologia digital, você consegue trabalhar num ambiente menor. Então você começa a investir e já começa a produzir. Então isso é muito legal, porque você consegue já
ajudar outras pessoas. No seu caso, conta a historinha pra gente. Como é que começou? Na verdade, foi junto com a minha prima, a Aline, né? Que ela é mais tecnológica que eu. Ela é mais antenada. Ela é mais antenada. Acho que a mente dela é mais computadorizada que a minha. Mas o mais, assim, começou justamente quando a gente conseguiu enxergar potencial nos scanners. Enquanto não tinha um scanner que a gente conseguisse passar intraoral no paciente, sem machucar o paciente, que tivesse uma ponta legal e que a gente tivesse uma imagem boa, a gente estava amarrado. Quando isso foi o pulo do gato, né, na verdade. Então foi você conseguir pegar uma imagem e trabalhar essa imagem. Isso começou de verdade, deve ter uns 10 anos. Aí a Aline te chamou, falou, vem Não, cá, na verdade Cíntia. a tecnologia começou há uns 10 anos, que a gente começou a brigar com isso e trazer para cá, tem uns 4, 5. Porque daí apareceu, opa, mas ainda era inviável financeiramente. Aí vai, não, ó, ali tem. Ai, olha, aconteceu aqui, o que você acha da gente fazer isso? E assim, tudo que envolve tecnologia tem curva de aprendizado. Quando você troca o celular, você demora um tempinho para pegar o jeito dele. Tudo é assim. Então, na odontologia, principalmente, a gente teve que fazer todo um trabalho. Você começa, não funciona daquele jeito. A tecnologia existe, mas o caminho que ela está fazendo não está legal. Você tem que trabalhar esse caminho. Então, por exemplo, a placa, o alinhador, para você fazer o alinhador, é uma máquina a vácuo que prensa uma plaquinha. Então, essa tecnologia de como essa placa vai descer foi uma briga, porque assim, tinha tecnologia, mas a gente não acertava o ponto certo, aí conseguimos outra máquina. Então, foi sempre investindo em máquina nova, tecnologia, engenharia. Agora a gente já está com um engenheiro junto com a BIU, que a princípio eram vocês duas. A princípio eram os dentistas todos da clínica, né? O doutor Fábio, a doutora Carla, eu, todo mundo. 10 cabeças pensa melhor que uma. Tinha a hora que fervia. Na hora que como fervia, aí, ó, não consigo fazer isso aqui não vai. Existe. Aí vinha um, olhava, não, mas e se fizer assim? Aí, ai, vamos tentar. Ai, melhorou. Tá, aí ó, agora empacou aqui, como é que faz então? Venci um obstáculo, via pro próximo. O que a gente tem que pensar na vida, né, também, é que a gente não pode desistir no primeiro tropical, né? Então, a BIU, que é a nossa tecnologia mais de ponta, que é os alinhadores, ela começou com a vontade da clínica de oferecer para o paciente um tratamento invisível, mas acessível. Porque a marca mais famosa de alinhadores é tudo importado, então é muito salgado, entendeu? Uhum. Então, dependendo do que você precisava fazer na boca do paciente, ficava muito fora da realidade, né? Porque a gente não ganha em dólar, né? E as coisas é tudo em dólar. E aí ia pro tradicional. Aí a gente acabava indo pro tradicional. E a gente tinha que oferecer isso, a gente sabia que a tecnologia existia, que era tudo. Que ia ter mudança até com relação à qualidade de vida para ele. E é futuro, a gente estava vendo o futuro ali e falava, não, a gente precisa chegar nele. Vamos dar conta. Nós precisamos abrir a porta desse futuro e entrar. E aí fomos buscando tecnologia e comprou a primeira máquina de prensar, a primeira impressora, aí a impressora dava pau e imprimia tudo errado. E a Aline passava o dia, a noite brigando com a impressora. Então, assim, o legal da BIU é que é filhote do Centro de Ortodontia, é filhote de Rio Preto, entendeu? É aqui, na nossa cidade, com tecnologia de ponta, com preparo. Quem planeja é ortodontista, não é um técnico, uma pessoa que treinou para fazer isso, é uma pessoa capacitada, que tem base de ortodontia. Então, assim, a gente consegue entregar um recurso de primeiro mundo, saindo daqui do interior de São Paulo. Né? E quando foi que deu certo? E para vocês esse momento, como é que marcou? Ai, na verdade não teve assim um dia, a coisa foi... Era sempre uma vitória, sabe? Ia passando um mês, 2, olha isso, né? Olha o paciente, olha como evoluiu esse caso, olha como o paciente está contente, ó. Vocês foram implantando nos pacientes. Nos pacientes. Para ir tendo os resultados. Aí, conforme os nossos pacientes foram realmente
evoluindo, a gente vendo e se adaptando, gostando, e chamando um, chamando o outro. Eu quero pôr no meu filho, vou trazer minha esposa. Aí foi aí que a gente resolveu sair daqui de dentro e montar a empresa no próprio espaço, porque daí ela já estava conseguindo caminhar com as próprias pernas. Aí a gente conseguiu instalar mais máquinas, colocar mais pessoas para trabalhar. Hoje é uma coisa maravilhosa, a gente manda planejamento até para o Paraguai, olha que coisa linda, daqui de Rio Preto. Você imaginou isso lá na faculdade, trabalhar com essa outra versão da Cíntia? Eu fiz faculdade, eu terminei, eu tô com 48 anos. Na faculdade, a gente não tinha nem raio-x digital, era raio-x analógico, que você mais adivinhava do que via. Né? Como todo raio-x era assim, médico, dentista, era tudo analógico. Então, o que acontecia? A gente saiu de um mundo tão precário, digamos assim, tão rústico, e de repente você começa a ver, começou o raio-x digital, que era assim um cinema, né? Igual você sair que não era HD, passar para o HD, fica aquela imagem perfeita, você enxergava tudo. Aí foi vindo, imagem, foi melhorando. Se eu voltar no tempo, você chegar lá na Cíntia na faculdade e falar, olha, lá em 2022 você vai estar fazendo alinhador, você é louca. Imagina! Então é muito legal, porque... E não tem volta, é daqui para mais invisível, para menos invasivo, né? A ideia é conforto e resultado. A ideia é que as pessoas como nós aqui não conversem mais sobre, nossa, como é duro ir no dentista. A ideia é que você fale, oba, hoje eu vou no dentista, hoje eu vou pôr aparelho, mas o meu aparelho, ó, não aparece. Esse não vai me incomodar. Não vai me incomodar. Ou vai incomodar minimamente. No fim, né? Sim. Ainda a varinha do Harry Potter a gente ainda não tem, mas tá quase lá. Tem coisa que não dá pra fugir, né? É igual óculos. Você consegue tirar o óculos, mas você tem que pôr a lente de contato. Então alguma coisa sempre vai ter que adaptar, né? Mas entre se adaptar com uma placa que você remove, você vai para um casamento, você tira a placa, tranquilo, pode comer o que você quiser, né? Agora com o aparelho fixo já limita, você não pode morder uma maçã, porque quebra as pecinhas, você não pode morder uma pipoca. Então você começa a ficar, isso vai... Você vai se sentindo meio amarrado, né? Vai ficando meio frustrante. Mexe com o emocional. Eu ia falar que o dentista é um dos profissionais que também acaba sendo um psicólogo ali, né? Sim, porque mexe com a estética, mexe com o sorriso da gente, que é o cartão de visita. Então, vocês têm que lidar com situações, por exemplo, eu tenho bruxismo. E o emocional ataca demais. Então, o dentista tem que... E essa época de pandemia, menino que piorou esse tal desse bruxismo, moçada, meninada de colegial que precisa muito de interação, todos precisamos, sim, né? Mas o jovem, ele precisa de muita interação. E esses jovens ficaram trancados em casa. A gente está com muitos casos de adolescente de terceiro colegial que já tem uma carga por conta de vestibular e tudo, tá com dor, chega aqui com dor de cabeça, dor no pescoço, por disfunção dessa região, né, da ATM. E aí tem que pôr placa para dormir, para relaxar. Então, o dentista, ele acaba sendo, digamos assim, não recebe o valor devido na área da saúde pelos pacientes. Porque o paciente, por exemplo, a Covid, é muito importante o paciente ter uma saúde bucal. Ele não pode ter cárie, não pode ter ferida. Porque se ele pega uma doença e ele vai parar no hospital, a cárie é uma porta de entrada de bactéria. Então, se ele vai potencializar todo o problema. Ele pode desenvolver uma pneumonia por conta de uma cárie. Então, um paciente que, infelizmente, o Covid ele é muito sorrateiro, né? Ele entra pelas portas que você nem imagina. Então, se um paciente está com uma saúde bucal desequilibrada, está com sangramento gengival, ele já está debilitado, ele nem sabe disso, mas ele já tem uma comorbidade. Mas ninguém considera a boca um risco de comorbidade. Então, precisa tomar cuidado porque a gente pode interferir em válvula cardíaca, um dente com uma cárie profunda que o paciente não trata, a bactéria entra no sangue através da cárie
e vai parar na válvula cardíaca, e você vai ter um problema cardíaco por causa de um dente. Então a gente precisa tomar cuidado e dar valor no dentista. Então por isso que a gente é meio psicólogo, porque você virar e falar isso para o paciente, olha, seu dente está numa situação, a gente vai precisar entrar com antibiótico, a gente vai ter que entrar com anti-inflamatório, porque se você ficar assim, pode ter um comprometimento. Tudo isso tem que ser trabalhado com o paciente de uma forma que ele entenda e não saia correndo e não volte mais, né? Sim. E no caso do cuidado com a higiene bucal, hoje você estava falando que as pessoas têm mais acesso à informação, estão se cuidando melhor, mas ainda tem uma grande parcela da população que não, né? Infelizmente tem muita gente que não tem acesso, não tem condições financeiras, né? E assim, infelizmente, a gente precisa melhorar tudo, né, aqui no nosso país. A gente precisa melhorar os nossos políticos para que eles façam pós-saúde e coloquem o dinheiro que eles recebem nos postos de saúde para que o paciente tenha condições de ser tratado, porque é triste, a criança acaba que a mãe não leva porque não tem dinheiro, aí aquela criança fica com um problema enorme, chega no dentista, você tem que amarrar praticamente a criança porque você não pode deixar daquele jeito, então vira uma bola de neve, né? Então se não houver uma educação na saúde, sobre a saúde geral do paciente, saúde oral, uma educação política das pessoas, as pessoas aprenderem a exigir isso do seu deputado, vereador, né? Para a gente poder ter acesso, todo mundo tem que ter acesso a isso, né? Então, assim, você pega países considerados de primeiro mundo, como Dinamarca, criança não tem cárie lá. A criança não vai no dentista para tratar cárie, ela vai para arrumar o dente com o aparelho, e para fazer um flúor, para fazer um... É isso que a gente quer aqui. Fazer uma limpezinha e ver se tá tudo bem. E tá tudo bem, vai morrer com os dentes na boca. O que os nossos avós não tinham, né? Sim. Nossos avós usavam dentadura, usavam ponte, porque não tinha... Além de não conseguir tratar, o recurso era muito arcaico, né? A odontologia... Em 1930, 40, era... Arrancar o dente. De arrepiar os cabelos, era um negócio meio pesado. Não tá bom, vem cá. Não tinha o que fazer, não tinha material para você restaurar, não existia. A resina, todo mundo tem restauração aquela de metal, prateada, ninguém gosta, né? Aí foi substituído esse metal pela resina. Só que para substituir tinha que existir o produto. O produto demorou para existir, porque precisou ter muita tecnologia envolvida, estudo para quanto que ela consegue de carga, porque tinha resina que começou a sair as resinas, você punha na restauração, a pessoa mordia, a restauração quebrava. Saía, quebrava. Aí voltava no dentista ali 3 meses. Então foi evoluindo, por muito tempo foi passinho de formiguinha. Trabalho árduo da formiguinha lá. E o material de hoje é muito melhor do que o de 5 anos atrás, que tá pertinho. Sim. Tem muita coisa nova todo dia. As coisas estão pulando, né? Não dá passo mais, você já sai correndo. O próximo já tá 1 quilômetro na frente. É uma coisa assim até assustadora, né? A gente não sabe onde vai parar isso, até que horas que a gente vai ficar sempre tão rápido, né? E você falou com relação à cárie. Que aqui no Brasil ainda não é a realidade de um país como a Dinamarca. Mas, assim, pelo menos próximo ao meu convívio, eu não vejo mais tanta cárie nas crianças. Melhorou. Tem a questão do flúor na água também e até em outras... O flúor na água já é há muitos anos, mas o que melhorou mais foi justamente a informação chegar aos pais. Então, aqueles pais que principalmente sofreram quando criança, eles não querem aquilo para o filho. Então daí ele tem mais acesso à informação, essa situação de Google e tudo, você consegue se informar mais, né? Apesar de algumas vezes não serem úteis as informações, mas ele busca alguma coisa. Então hoje a mãe sabe, a pediatra e o pediatra orienta, olha, começou a nascer o dentinho, precisa levar no dentista. Antes não, imagina que ia levar no dentista com 2 anos? Nunca, né? Ia levar quando o dente começasse a doer. Exatamente, quando tá doendo aí vai, né? Então a informação mais importante no Brasil hoje, que está fazendo as famílias melhorarem qualidade de vida, é a informação, né? Então a tecnologia ajudou nisso também, porque a informação só chegou através da tecnologia, né? Então tá todo mundo com o celularzinho na mão consegue perguntar, procurar até a qualidade do profissional, né? Porque infelizmente
você pode correr o risco de não ser bem atendido em algum lugar. Sim. Então você buscando isso, tem informação ali, quem gostou, quem não gostou, já tem, o pessoal comenta, né? Olha, é legal, é ruim, é bom, né? Então, tudo hoje, eu acho, é o tal do Big Data, né? É informação. Então, para a odontologia, se eu tenho a informação de como eu posso melhorar aquele caso, a gente vai conseguir dar isso para o paciente. Então, a gente tem que estar sempre buscando informação, aprendendo, estudando, fazendo curso. E por mais qualificação que tenha, eu sempre falo, todo curso se aprende alguma coisa. Alguma coisa a pessoa fala, você fala, olha, como que eu não percebi isso antes, né? Então, sempre, a visão do outro, né? Sempre tem alguma coisa que você aprende. Você nunca passa batido em nenhum curso. Então tem que estar lá sempre, porque sempre você está pegando alguma coisinha. E se na minha geração a cárie era o vilão, o grande problema, hoje qual é? Tem algum que possa pontuar ou não? Ainda é a cárie, porque ela é como se ela fosse um peso morto. Ela arrasta aquela oclusão, aquela mordida para baixo. Então você tem que lutar contra aquilo, soltar as amarras para sair. Então, dependendo da onde foi a cárie, do trauma que aconteceu, a pessoa perde o dente. Aí você já passa para um outro processo, já tem que pensar em outras coisas, implante, prótese, então começa a complicar. Então a cárie é o primeiro vilão, digamos assim, né? Tem algumas situações que é de formação, mas aí é do ser humano, né? A genética, a hereditariedade, mas o principal é a cárie, porque ela não começa, não aparece, hoje tem cárie, não, ela começa devagarinho. E as pessoas não percebem, porque ela não dói no começo, porque a cárie, o dente, ele é formado por esmalte, que é uma das coisas mais duras no nosso corpo, e o esmalte não tem terminação nervosa, ele não dói nada. E ela começa a comer ali. Por isso que o dentista fala, ó, vai só aqui em cima, não vai doer. Exatamente. Só que aí a criança não sente nada, o adulto não sente nada, ela continua, a bactéria continua. Aí ela chega onde dói, que é a dentina. Na hora que ela chega onde dói, ela já estragou um pedação do dente. Então daí você já começa a comprometer mais. Então aquele dente nunca vai ser um dente novinho, rígido, que a gente chama. Ele sempre vai precisar de um cuidado maior. Vai ser um doentinho. Não doentinho, mas assim, você vai ter que trocar às vezes aquela resina, você vai ter que tomar cuidado para não manchar o dente, né? Então já não é o padrão ideal, né? Então, infelizmente a cárie ainda os pais precisam tomar cuidado, não dar chocolate, bala, doce, criança que chupa muita bala, aquele açúcar fermenta, aumenta a incidência de cárie. A mamadeira nas criancinhas pequenas, não pode tomar mamadeira e pôr para dormir, tem que escovar o dente. Aí você fala isso pra mãe, a mãe fala assim, ai, mas ele vai acordar. A gente reza pros bichinhos dormir, aí vai escovar o dente. Agora que dormiu, você vai fazer escovar o dente. Então aí precisa ter todo um preparo, não usar açúcar no leite, não usar Nescau. Na pior das vezes pode dar o leite puro, porque daí ele já tem menos açúcar. E tentar dar no copo, porque aí a criança não associa a mamar e dormir. Ela senta, toma o copinho de leite, aí que ela vai pro quarto para dormir. Arrume outra coisa para associar, um ursinho, uma fraldinha, para não ter que acordar para escovar o dente. E Cíntia, hoje o dentista, ele virou multiprofissional, ele atua aí com relação à estética, faz uma série de procedimentos, fora o tradicional que a gente era acostumado. O que você acha dessa nova roupagem aí da profissão? A gente tem hoje, né, o acesso, a gente consegue fazer, por exemplo, a toxina botulínica, né, que é o famoso Botox, mas o Botox é a marca registrada, então o certo é a toxina botulínica. Então a gente consegue fazer a harmonização facial com ácido hialurônico. Eu acho super possível, eu acho justo o dentista poder fazer isso, porque se você for buscar lá na odontologia, a gente é especialista em cabeça e pescoço. Então, a nossa área de atuação é até o pescoço, né? Então, o que não pode é o profissional não ter preparo e querer fazer, né? Mas isso para tudo, qualquer área, medicina, engenharia. Se a pessoa não estudou para aquilo, não se especializou, ela não pode exercer. Então, isso vai
do profissional, né? Mas a liberdade dele poder fazer, porque teve problemas com isso, né? Questão de lei, houve alguns bateram de frente, ciumeira, pode, não pode, né? Então a gente estuda toda a musculatura da face, do crânio, pescoço, né? Tanto que, por exemplo, quando o paciente tem o bruxismo, né? Se a pessoa aperta muito, você interfere nessa musculatura toda. E eu preciso saber qual é o músculo que está sendo atingido para saber onde eu tenho que soltar esse músculo. Então a gente tem a informação, a gente tem o preparo. É claro que quando você se forma, você tem um preparo mais básico, porque dali você vai fazer uma especialização, assim como o médico, né? Ele forma clínico geral, o dentista forma clínico geral. Então daí você vai buscar a sua especialidade. Se você quer fazer a área de estética, aí você vai trabalhar com estética, vai fazer curso para isso. Então eu não acho errado o dentista fazer cabeça e pescoço. Eu acho errado começar a fazer outras coisas que a gente vê por aí, que tem umas coisas meio malucas. Só se empolga. Digamos que fica muito animado, né? E aí começa a achar que o resto do corpo faz parte. Então, mas enquanto é cabeça e pescoço, a gente tem excelentes profissionais, sabe? E o dentista, ele tem um olhar muito aguçado para essa parte de assimetrias, de o que tá harmônico, o que não tá, estrabismo, tem muitas coisas que a maioria não percebe, médicos às vezes passam batido e a gente enxerga, porque a gente trabalha com coisas muito delicadas, dente é pequeno, você tem que ter a proporção. Então, o olhar clínico do dentista, ele é muito aguçado. Então, por isso que eu acho que a gente tem competência, porque a gente consegue equilibrar, porque a gente sabe trabalhar aonde que aquele músculo, naquela oclusão está interferindo. Aquele dente, eu preciso corrigir aquele dente, para daí liberar a musculatura e conseguir fazer o sorriso ficar melhor. Então, eu chego até a exagerar que eu acho que um dentista bem preparado, ele consegue fazer uma harmonização melhor até do que, de repente, um clínico geral médico, entendeu? E o profissional do futuro, que você... O profissional do futuro, ele tem que estar antenado, tem que ser um profissional que não só nos cursos da parte técnica, mas nessa parte de tecnologia, né? O que você pode substituir por tecnologia? O que você pode fazer para minimizar o que você vai fazer no paciente? Diminuir a sua parte invasiva, que é, por exemplo, cortar, né, fazer uma cirurgia ou fazer uma remoção de um dente. Então, a tecnologia tem que estar junto com o conhecimento da base, com o conhecimento da saúde do paciente. É estudar, não tem outra, não tem segredo, tem que estar sempre buscando informação. Um recado final, Cíntia, abre aspas agora para você. Eu digo que para quem quiser, odontologia é uma profissão maravilhosa. Ela me dá tudo que eu gostaria de ter na vida, assim, e o mais importante, ela me dá a alegria de ver um sorriso de uma criança, de um adulto, né? Então, para você que está na dúvida do que você quer fazer, eu acho que é uma profissão muito legal e você pode fazer muita coisa dentro da odontologia. Às vezes você nem imagina o tanto de coisa que pode fazer estudando odontologia. Então é isso, estamos aqui para vocês. Quem quiser vir conhecer, a porta está aberta. Muito obrigada, viu? Eu agradeço, viu? Tá vendo, gente? Abre aspas, é diversão, é entretenimento, mas também informação. Quanta informação de qualidade a gente teve hoje nesse bate-papo, nessa conversa. Agradeço demais a doutora Cíntia. E você que ainda não se inscreveu, aproveita e vai agora. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Te espero na próxima semana. Beijo!